Podemos começar? Então, antes da senhora começar a prestar o depoimento, nós gostaríamos que a senhora confirmasse os dados da senhora, o seu nome completo. Carla do Pai Barana, Araújo Leal. RG, 742-664. CPF 638-03-640482. e domicílio. Rua Maria Auxiliadora 842 Gostaria também de registrar que perguntar à senhora, né, como foi a senhora dele, mas se é vivida e espontânea vontade que a senhora está prestando essas declarações e essa colaboração com o Ministério Público. A senhora pode iniciar, né, o seu depoimento, relatar o que a senhora sabe desde o início, né? Eu gostaria de fazer um histórico, desde o momento que a senhora assumiu lá a desde o função, momento que a senhora né, assumiu. Seria interessante começar por aí, para depois a senhora vai contar apenas os fatos, né? Para esclarecer. Os precatórios do tribunal, até 2003, tinha uma faixa de 500 precatórios no máximo, não passava disso. A forma, até 2003, como esses precatórios eram pagos, eu não sei. Porque eu não trabalhava nesse setor. Foi quando, em 2006, na presidência do desembargador Osvaldo, ele pediu uma pessoa, confiança dele, para ir para dentro do precatório, para saber, para botar um precatório para funcionar. Saber o que estava acontecendo, como é que eram feitos os pagamentos. Então, assim, o que eu pude levantar de 2003 para trás, na verdade, eu entrei para fazer uma investigação. Ir lá ficar e tentar montar alguma coisa para fazer funcionar o precatório, que até então não funcionava. O que eu pude ver só de 2003 para trás, que na época quem coordenava isso era Dwight, que era o secretário-geral, e só tinha um servidor trabalhava com ele na Secretaria-Geral do Tribunal, que era quem fazia os precatórios. Mas qual era a função, segundo eles, né, quando eu entrei? Somente oficial. Porque como não havia pagamento, era um pagamento perdido. Quando vinha direcionado ao precatório. Não havia lista de ordem cronológica, a lista nunca foi publicada e os pagamentos vinham direcionados a alguns precatórios, que eram registrados no livro preto dele. Só sei disso. Nunca fui atrás, nunca pedi esse livro dele, até porque ele era guardado com 7 chaves, para verificar se existia uma ordem cronológica, como era. Bem, peguei os precatórios. Quando eu peguei os precatórios, não existia nada, nem ninguém dentro do tribunal que se interessasse por precatório. Procurei vários desembargadores para tentar, inclusive o próprio desembargador Osvaldo, que me colocou, para tentar puxar um sistema, para criar uma forma de registro, para, de alguma forma, ordenar eles. Nunca consegui. Pedi a meu irmão, que trabalhava comigo lá no tribunal, para ele desenvolver um sistema, porque ele desenvolvia o sistema, e ele desenvolveu um sistema que a gente chama lá de CPP, Controle de Pagamento e Precatório, onde lá ele tinha todos os dados dos precatórios, nome, parte, autor, origem, porque até então a gente recebia da origem toda a cópia do processo do primeiro grau. Aí vinha o ofício para ir para o Ministério Público, para voltar, para oficiar, e a gente via aquele ofício que só ele via colocado no orçamento e pronto. Depois eu fui começando a questionar por que o dinheiro era colocado no orçamento e não vinha para o setor para pagar. Aí disseram, não é hora de você chegar nisso porque estamos num acordo de um grande precatório, que é o precatório dos auditores fiscais. Esse acordo iniciou também antes de chegar lá.
foi o que eles fizeram. Pegaram o processo dos auditores fiscais e tiraram de dentro do precatório. Levaram para o setor financeiro. Quando eu cheguei, que fui atrás, inclusive o primeiro processo do Estado, que era o processo dos auditores fiscais, que era o processo de 1999, fui perguntar por que o processo não estava lá, fui informado que era porque ele estava sendo pago pelo financeiro. A priori eu não estava sendo pago por lá, ótimo, menos um para mim. Foi assim que eu pensei. E continuei seguindo a lista. Quando cheguei, não sei precisar a ordem, mas 25º, 28º, 20 alguma coisa, tinha um precatório de 2003. Esse precatório de 2003 tinha a mesma ação originária do de 1999, que era o mesmo dos auditores fiscais. Ele aparecia na lista. Primeiro, em 99 já não aparecia mais, em 2005, foi quando começou o pagamento dele, mas o de 2003 permanecia na lista. Fui atrás do processo, ele não estava lá. Fui perguntar por quê. O processo estava no setor financeiro, sendo pago com o processo de 99. Aí eu procurei o secretário-geral e disse, olha, está havendo algum equívoco. Juntaram dois processos, a mesma ação originária, mas de anos diferentes. É quebra de ordem cronológica. Não, é quebra porque a ação originária mesmo foi com a Constituição e lá era bem claro. O juiz mandou o precatório de 2003 como precatório complementar. Tinha sido uma diferença que não tinha sido chegada a um acordo no processo principal. Então eles homologaram só aquele valor que tinha sido acordado, geraram de 99 e encaminharam. O outro valor ficou sendo discutido e quando esse valor foi homologado, enviaram o segundo precatório. Só que no envio dele, ele encaminha como precatório complementar. E no artigo 100 diz, precatório complementar, nova autuação, nova ordem cronológica, novo tudo. Então, automaticamente, ele estava na ordem certa, o 28º. Fui questionar com o juiz, inclusive, por que é que ele tinha homologado o termo, doutor Ibanez. Ele disse que ele homologou o termo porque foi um acordo extrajudicial, um acordo entre a governadora e as partes. Eu disse, tudo bem, o senhor poderia homologar, não estou questionando o que da sua homologação, mas como é que você pode homologar, nesse caso você está homologando uma quebra de ordem. Ele disse, eu homologuei o acordo, eu não homologuei para que você fosse pago. Foi a resposta dele. Fui questionar no setor financeiro por que é que esse processo tinha sido retirado do precatório e estava sendo pago no setor financeiro. Ela disse, pela forma como ele é pago. Disse, como é que ele é pago? O dinheiro entra na conta do tribunal, sai da conta do tribunal, volta para o Estado. Do Estado entra na folha de pagamento dos auditores e as partes que faleceram voltam para o Tribunal de Justiça para que seja gerado depósito judicial. Ou dos que faleceram, ou dos que não compareceram. Bem, aí eu anotei lá, fiz o ofício informando ao presidente que a primeira coisa que havia sido confirmada era a quebra de ordem do processo dos auditores fiscais, o de 99 e o 2003. Inclusive, em 2008 ou 2009, quando o CNJ esteve aqui, eu passei para eles essa informação. E esse processo foi todo, são 17 volumes, foi todo escaneado e o CNJ levou esse processo. Nunca deram retorno sobre ele, mas foi informado que existia essa quebra de ordem. Inclusive, ela perguntou o porquê dessa entrada e saída de dinheiro do Estado para o tribunal. Eu digo, eu não sei porque eu não sou ocupado. Outra questão que fizeram, por que eu não pagava? Eu também não sei. Quando eu cheguei já estava pagando e lá mesmo permaneceu. Então esse foi o primeiro problema que foi passado para eles. Ainda então veio o segundo processo, nova autuação. Aí veio o segundo problema do processo. Quando esse processo estava sendo negociado, o advogado desse processo é Fábio Holanda. E o que foi que Fábio Holanda fez? Pegou os honorários sucumbenciais e vendeu.
fez uma cessão de crédito. Só que como é que ele fez essa cessão de crédito? Ele tinha um débito de uma ação civil precatória 99, eu não sei qual é o ano de origem desse processo, tá? Então, vamos dizer, é bem anterior a 99. Então, ele pegou o valor daquela data, ele atualizou e chegou a um valor X. Vamos dizer, era R$1.000, fiz até um exemplo, era R$1.000, ele fez a atualização para o ano que estava sendo pago o processo e chegou a 5.000. Aí pegou, vendeu uma parte para uma empresa chamada América Virgínia e ficou com saldo ainda. No ano seguinte, ele fez a mesma coisa, pegou de novo, fez nova atualização, obteve novo valor e vendeu de novo para outra empresa, a empresa Real Master. Então, e ainda ficou com um pedaço. Então, ficaram os 3 nesse processo. Daí, então, as empresas começaram a questionar o pagamento, que já estava há mais de um ano sendo feito e eles não estavam recebendo. E existia no processo várias sessões de crédito. Aí eu fui analisar as sessões de crédito. Eles pediam o processo do financeiro e fui analisar a sessão de crédito. Porque até então, toda análise de processo de precatório que fazia era ele. Existiam inúmeras sessões de crédito, cada uma mais louca do que a outra. Feita em Jandaíra, feita em várias sessões feitas no interior, nunca consegui colocar a ordem cronológica dessas sessões de crédito. No final, eu não sabia de quem era o crédito de honorário comercial. Eu sabia que estava sendo pago a Fábio Holanda. Por quê? Porque eu fui para o financeiro e pedi a declaração, a DIF, que a gente informa o imposto de renda todo ano, através da DIF. Então, eu queria saber quem é que estava levando os honorários comerciais naquele processo através da DIF. E foi me passado 2 nomes. O de Enildo, se eu não me engano, Nildo ou Enildo, alguma coisa assim, que já não tinha nada a ver com a história, mas que constava numa procuração inicial do processo de 99 e numa porcentagem bem menor. E Fábio Holanda. Fábio Holanda veio, entrou com a peça, requerendo os honorários comerciais dele, dizendo que não estava sendo pago. O acordo estava sendo cumprido, mas os honorários comerciais dele tinham ficado de fora. Eu voltei para o processo e no termo, é bem claro, quando foi assinado pela Procuradoria-Geral do Estado, ele dizendo que daquele processo, daquele valor que eles tinham chegado, todos os valores que tinham a ser pagos ao autor e aos advogados estavam inclusos. E ele disse que não, que o valor que ele recebia era de honorário contratual. É o questionamento da coisa. Eu digo, olha, não é contratual, porque quem está pagando é o TJ. E o TJ não tem autorização de nenhuma parte para fazer retenção contratual e de passar. Resultado, esse processo continua aberto até hoje. Todas as presidências que passaram, eu chegava com esses 17 volumes. Ia contava a história todinha. A história era como é que está sendo pago, deixa terminar o pagamento. Deixa terminar o pagamento. Terminou o pagamento, chega a empresa. Eu vim atrás dos meus honorários, porque tal. Numa das procurações, Fábio Holanda disse que isso já foi o Dr. Cícero. Aí foi quando o Dr. Cícero estava trabalhando já com a gente, que isso já foi em 2009. Em setembro de 2009, o Dr. Cícero, depois eu volto, mas é só para explicar a presença do Dr. Cícero. Em setembro de 2009, o Dr. Cícero entrou para fazer as audiências de conciliação. Queríamos começar a trabalhar com os municípios. E ele deu um despacho dizendo que aquela parte, a empresa, não era habilitada nos autos. De acordo com a análise dele das sessões, que eu disse que eu não tinha conseguido fazer. Então ele chegou a essa conclusão. Levei o processo para a presidente, já a Judite. Só assim, para mostrar que passou por todos eles. E ela disse que não ia trabalhar no processo porque era de Fábio Holanda, que era sobrinho dela, não interessava. Disse, o que é que eu faço? Coloco então que a senhora não tem competência, não sei nem qual termo, ou que é não é incompetente, que é impedida de alguma forma, para que eu possa dirigir esse processo para o vice.
Antes disso, eu levei o processo para o vice. Aí foi o que ele disse. Diga ela que manda por escrito. Ela disse, esse processo, Luiz Alberto, guarde, porque eu não vou trabalhar com ele. Devolva para Carla. Muito bem. Eu vou parar aí, porque depois eu vou mostrar o problema desse devolva para Carla, que foi o que gerou. Mas foram avisados. Aí foi quando o Fábio Holanda veio explicar que ainda tinha crédito, porque ele tinha feito essa sessão de venda, que teve essa atualização e atualização, mas nada disso constava no termo que tinha sido firmado entre as partes, ele, Fábio Holanda, que assinou, e a governadora passou. Quando, no decorrer do processo, Fábio Holanda, pronto. Aí vem para cá. Teve uma parte que foi aberta, um processo criminal, inclusive, porque teve uma das partes, Fábio Holanda disse que a assinatura não era dele, uma das sessões de crédito. Depois ele veio se redimir, dizer que não, tinha sido um engano. Que aquele de fato, ele tinha passado a sessão, mas que tinha comprado tudo de volta. Todo o crédito era dele de volta. E depois consta de fato dizendo que o crédito passava a ser todo de Fábio Holanda. Mas ele insistia que o processo não tinha sido pago dele, os honorários comerciais. Morreu o processo está em aberto, porque em novembro deste ano passado agora, a América Virgínia entrou com um processo administrativo dizendo que queria uma certidão onde constasse toda a história do processo e explicasse por que os honorários dele não tinham sido pagos. Como eu tinha mandado o processo à presidência, eu mandei o processo administrativo, porque eu já vinha com a confusão com a presidência, com o doutor Luiz Alberto, mandei. Ele mandou de volta para mim de novo, porque quando eu vou continuar, quando chegar lá em desembargador jurídico, passa-se para desembargador por presidência de Amauri. Chegando, aí, quando comecei, continuei, né? Saí do estado, fui para o município de Natal. Quando cheguei no município de Natal, dei de cara com outra quebra de ouro. Um processo de, não sei se o nome dele é Maurílio Carrilho ou se é Maurício Carrilho. Não sei se é Maurício ou se é Maurílio. É um dos dois. Esse processo ele constava como 30º na lista, as listas já eram publicadas, ele constava como, e foi pago. Foi o primeiro a ser pago. As partes de cima eram, hoje inclusive, ela é até Selma, que foi uma que muito questionou, ela é da Sendas. Ela quem faz a liberação de verba de precatório pelo município. E ela foi uma das que passou a vida inteira reclamando porque que esse processo tinha passado na frente do dela, inclusive, que ela era a 7ª ou 8ª, e tinha sido pago ele. Eu não tive acesso porque não trabalhava lá na presidência do desembargador Maurício. Foi o que eu fiz. Peguei o processo, que era os processos da confusão. Botava até em cima, assim, um post-it amarelo em cima. Abacaxi. Que só ia colocando perto de mim. Levava para a presidência. Foi resolvido na outra gestão? Não. Então na minha que não vai ser. Era sempre a resposta assim. Cheguei para o desembargador Rafael, primeiro para o desembargador Osvaldo. Desembargador Osvaldo, a gente tem essa questão, essa quebra de ordem. O que foi que os outros presidentes fizeram? Eu disse, nada. Mas o senhor vai fazer nada, sabendo que houve uma quebra de ordem? Porque eu vou colocar aqui. Houve quebra de ordem. Eu disse, mas se os outros não fizeram nada, eu também não vou fazer nada. Tudo bem, peguei o processo. Deixei lá, guardadinho comigo. Eu já não dava mais com o arquivo. Por que comigo? Quando eu cheguei na sala, tinha muitos processos e como eu comecei a verificar esses abacaxis, eu comprei um armário, porque o tribunal não dá a menor condição de trabalho. Então, como eu disse, eu pesava 140 quilos. A primeira coisa que eu pedi foi uma cadeira, porque eu quebrei 3 e nunca me foi fornecida. Hoje a cadeira que tem lá foi minha mãe que me deu. Pedi um birô maior para trabalhar, porque quem fazia todos os despachos da presidência era eu. Não tinha birô, eu comprei um birô. Pedi um gaveteiro, porque eu precisava guardar as guias de depósitos judiciais. Não me deram, eu comprei 2 gaveteiros para botar os processos. E fui comprando e montei minha sala toda. Hoje a sala de precatório lá, tudo que tem lá é meu. E comprei um armário com chave embaixo para guardar os benditos processos de abacaxis que iam chegando e ia guardando.
Só deixando lá no campo. Ninguém queria resolver, não ia ser eu que ia resolver. Muito bem. Passou 2 anos pagando os processos dos auditores fiscais. Depois do desembargador Mauri foi informado, todos foram informados da quebra de ordem, inclusive o desembargador Rafael. O CNJ foi informado também da quebra de ordem desse processo. Esse processo ele era muito bem guardado na Secretaria-Geral, esse processo Mauri do Carmo. Não sei porquê. Bem, e começamos a ter pressão direta das partes autoras, que são todas do município, que sabia que esse processo tinha sido pago e dela não. Aí o que foi que eu fiz? Eu digo, como eu já tinha visto que a quebra de ordem inicial tinha sido desses 2 processos, Estado e município, tinha avisado a todo mundo, ninguém queria fazer nada, então vou começar agora os pagamentos. Fui montar o sistema todinho de como é que a gente poderia fazer isso. Eles pagavam lá através de cheque. Existia uma conta no Banespa. Essa conta no Banespa era uma conta única onde ela agregava todo o dinheiro de verba de precatório. Ela não vinha específica de onde origem. E quando eu peguei essa conta, eu fui perguntar do White, que era quem trabalhava nos processos, que dinheiro era aquele que estava lá. Não sei, não faço a menor ideia. Se chegou a pagar, não tem ofício, isso e aquilo, não sei. Tem dinheiro? Houve um acordo entre o Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil para que eles tivessem exclusividade. Então, toda a verba que tinha no Banespa teve que ser transferida para o Banco do Brasil, para a conta 8604 dígito 5. Essa conta é uma conta ela é assim, TJ Precatórios, é uma conta única, uma conta geral. Então, essa conta 8604 é a conta que movimenta todo o precatório, com exceção dos processos que vieram após a emenda constitucional, que já é outra parte. Nunca entrava nesse balarigado. Passamos essas informações para o CNJ, passamos de todas essas questões da quebra de ordem. Volta para o Estado, a conta, pronto, papai. Então, vem todos eles souberam da quebra de ordem, da lista publicada. As listas eram publicadas, nunca foram publicadas na internet. Elas eram entregues aos órgãos. Nunca estavam disponíveis para os autores. Elas sempre eram guardadas em pasta. E sempre que os autores chegavam pedindo para saber qual era a ordem dele, para saber se existia a possibilidade de ter uma quebra de ordem, ela era negada. Algumas pessoas conseguiram, inclusive Selma foi uma que conseguiu e batia muito em cima dessa questão desse processo ter sido pago e o dela não ter sido pago. Da lista publicada, pronto. Quando chegou a exigência de publicação da lista da internet, tínhamos que publicar. Tudo bem. Pedimos espaço para publicação no site. Foi outro drama, porque o sistema de informática do Tribunal de Justiça não funciona. Não presta. Você coloca uma informação no sistema, ele lhe dá outro. Você pede uma lista agora. Eu boto lá você para mostrar no sistema do SAGE. Se você pedir município de Natal, ele vai lhe dar uma lista. Se você colocar Natal, ele lhe dá a mesma lista. Se você colocar um código, alterar um código dos processos que estão pendentes para pagamento de precatório, ele já altera a lista toda. Então, tinha horas que esse processo de 2003 do Estado voltava para a lista, tinha horas que ele saía. Tinha horas que ele voltava, então as partes começaram a perceber isso. Por que é que o de 2003 ora estava, se ele já tinha sido pago? Já tinha até terminado o pagamento dos 2 anos desse processo dos auditores fiscais. Bem, um dos ofícios eu tive o cuidado de, no final dele, colocar lá embaixo, já que não tinha resolvido a questão da quebra de ordem, colocado que o processo de 1999, tem um dos ofícios dizendo isso, e um processo de 2003, estavam excluídos da lista em razão de acordo firmado extraoficialmente. E que o débito para o ano seguinte era no valor de tanto. Era repassado esse processo foi 48 milhões. Era repassado 2 milhões todo mês, mais 5 para o setor financeiro. Depois dessa publicação da lista, que durou 2 anos,
A gente começou, a empresa cobrou um honorário, Fábio Holanda, eu já falei. A desembargadora Judite mandou arquivar o processo, me devolveram, pronto, foi quando eu mandei o processo de volta. Começou um probleminha meu com o Dr. Luiz Alberto. Até então, em todas as gestões de desembargador Oswaldo, desembargador Rafael, de Oswaldo no começo ele tinha um assessor que fazia os despachos dos precatórios. Em precatório, eu pensei que eu já tinha visto tudo na minha vida em direito, mas chegava todos os pedidos possíveis e imaginários dentro de um precatório. Não só questão de subestabelecimento, mas a parte de habilitação de herdeiro, a questão de as verbas contratuais que teriam que ser retidas, os inúmeros, até embargos de declaração chegavam nesses pedidos de embargo de declaração. Então, os pedidos eram muitos. Começaram esses processos feitos por Leonardo, que era um assessor da presidência do desembargador Oswaldo. Só que todas as informações que ele fazia errado. Por quê? Porque ele fazia uma informação de uma coisa que ele não acompanhava, não vivia dentro do precatório e não tinha como. Então ele fazia e eu desfazia. Ele fazia e desfazia. Até a hora que eu pedi a desembargador Oswaldo, já no final da gestão dele, e disse, deixa eu fazer o despacho, porque eu sei da história do processo. Se tem habilitação, se não tem, porque quem está na lista, se não está, se houve inclusão. E daí então eu comecei a fazer os despachos. Chegaram então 12 processos acho que foram 12 processos de 13 processos de embargo de declaração em precatório. Eu não sabia nem que cabia embargo. E fui estudar, mas esses embargos, muitos deles a gente desenvolveu, foi resolvido, eu fiz todo ele, eles foram para o pleno, foram julgados na gestão do desembargador Rafael. Na desembargador Rafael, eu já fazia tudo. Todas as informações prestadas nos autos era eu que fazia. Só que, quando o Rafael assumiu, a assessoria dele pediu todos os precatórios e que iriam dar conta. Tá tudo bem, eu achei ótimo. Mandei 243 processos pendentes. Mandei os 243 de volta. No mesmo dia me chamaram e o desembargador Rafael olhou para mim e fez a seguinte colocação. Antes disso eu vou voltar já para a questão do dinheiro de Oswaldo. Antes disso ele chegou para mim e disse o seguinte, eu exonerei todos os seus irmãos. Eu tenho 4, lá em casa somos 4. Todos concursados. Um era à disposição. Todos tinham carro comissionado. Meu carro foi desembargador Oswaldo, dos meninos foram outros desembargadores. E ele exonerou todos. E disse que ia me fazer uma exoneração. Eu digo, tudo bem. Quando a assessoria dele devolveu os processos dizendo que não tinha como, porque não dava para entender como é que funcionava o precatório, ele me chamou e disse, olha, eu tenho pavor à família Barana, mas infelizmente eu vou ter que engolir. Disse, problema seu, você vai ter que me engolir. Eu vou continuei nos processos. Mas aí falei do processo de maioria, vem para cá. Gerou problema, todos os presidentes. Aí veio outro problema. Só tinha problema. A gente só tinha problema naquele precatório. Começaram a entrar as reclamações e essas reclamações, a gente não tinha o hábito de entrar no como ofício. Isso eu já vi fazer agora no final da gestão de desembargador Rafael para desembargadora Judite. Entrava uma reclamação e ninguém autuava, ninguém abriu um processo. Ninguém fazia nada. Levava esse ofício para a presidência, olha, está se reclamando daquela questão do processo Mário Carrilho, como é que a gente vai fazer? Guarda. Não responde e vai levando. E foi levando. E nenhuma desses ofícios foram respondidos a nenhuma parte, porque não tinha nem nada de ser redido. Porque tinha havido sim quebra de obra. Então eles não responderam nada. Mas a pressão delas era diária.
eram mais de 33 mulheres que haviam servido no município de Natal, a maioria aposentada, que faziam pressão no tribunal, a gente já não aguentava mais, para saber qual era o procedimento, o que é que eles iam fazer com relação ao pagamento. Aí veio o problema maior. Em 2002 até 2007, houve uma suspensão do processo da ENASA. ENASA era o maior dos processos que existiu até hoje lá no tribunal contra o município de Natal. Esse processo da ENASA, ele é um processo de 97 ou é 99, se eu não me engano. Ele começou no valor de R$7.000, 7.000 cruzeiros, né? Até novo cruzeiro, novo alguma coisa. E em 2007, ele ficou suspenso de 2002 a 2007, eu não sei se complementar, eu não sei o porquê. Só sei que ele ficou suspenso. Ficou suspenso e era para ter voltado já em 2008. Por uma questão de conveniência da parte, eles não pediram para o processo voltar para a lista. Já foram pedir no final da gestão de 2009, de desembargador Rafael. Como o processo estava suspenso, a lei dizia que ele voltava para a posição inicial. E como ele era o primeiro da ordem, ele travou a fila toda. Porque quando foi feita a atualização desse processo, esse processo chegou a 200 milhões de reais. Por quê? Foi o único processo que ele teve todas as transformações de notas e a aplicação de juros desse processo foi determinado pelo juiz de que fosse de 1%. Até então, a gente aplicava essa atualização. Eu tinha 2 pessoas no setor de cálculo, todas 2 formadas em contabilidade, onde a gente fazia a atualização da seguinte forma: os processos saíam o valor que era encaminhado pelo juiz, e já tivemos muito problema, inclusive com a Procuradoria-Geral do Estado, sobre isso, porque quando o juiz já manda, ele já manda o processo corrigido, mas como a presidente falou, os presidentes, o que interessa é o que foi homologado e a data da homologação. A partir dali, partia-se para uma atualização, onde se aplicava 0,5% de juros ao mês e a tabela da Justiça Federal número 1. Muito bem. E chegamos a 200 milhões. Nessa época, a gente já estava com o doutor Cícero, quando começaram as negociações. A gente precisou de mais de 10 audiências, primeiro com o advogado, depois com as partes, veio o procurador-geral, doutor Bruno, vieram outros procuradores que não concordavam com o acordo, não sei o nome deles, sei que eu nem dando olho claro. E todos eles reclamavam muito de como é que se tinha chegado a esses 200 milhões, que o município era impossível pagar 200 milhões. Então, foi o que a gente fez. Conseguiu um acordo com as partes, porque o da gente a gente tentava fazer de quê? Toda audiência que a gente fazia, a gente chamava Ministério Público, no caso era a Procuradoria da Justiça, que sempre quem ia era o doutor Marco Aurélio, e o procurador do município, no caso, quando era do município, que era a Bruno. E chamava também o pessoal, era PGE, e quando era do Estado a gente chamava PGE, quem representava sempre os processos era o doutor Jansen. Então eram sempre esses 3. Só teve uma vez que o doutor Marcos Aurélio não pôde ir, quem foi o Oscar Hugo, mas sempre era acompanhado por eles. Então eles já sabiam a sistemática de redução de valores, porque a partir de então a gente começava a reduzir os processos ao máximo para tentar pagar uma quantidade maior. Esse processo da ENASA, ele chegou a um acordo de 95 milhões. De 200 milhões, ele passou para 95 milhões. Só que com as seguintes condições: seriam pagamentos fixos, no caso, esses 95 milhões eles seriam divididos em 10 anos. No primeiro ano ele deu uma parcela de 323 mil reais,
na condição de que seriam 12 parcelas de R$323 mil, e em março teria um balão de 5 milhões. No final do ano, o que é que a gente faria? Pegava o saldo restante que tinha a ser pago ainda e faria uma nova atualização. Essa atualização ela não mais incidiria juros, só incidiria a tabela 1 da Justiça Federal. Ainda que posteriormente viesse determinação de que, como veio da emenda para alterar, seguindo o índice de poupança, ela permaneceria com a tabela 1 da Justiça Federal. E no segundo ano, a gente fez essa projeção, passou de 320 e pouco para 390 e pouco mil, 396 mil. Esses 396 era dividido entre a parte autora e um somente advogado. Que no começo desse processo era o Dr. Raimundo Nonato. Depois quem veio a trabalhar nesse processo foi o Dr. Fernando Caldas, que já teve um problema porque Fábio Holanda disse que também estava nesse processo. Mas como toda a negociação foi fechada e quem estava habilitado, no caso foi feita a nova procuração dos autores e tinha somente um subestabelecimento de Raimundo Nonato para Fernando, foi Fernando quem recebeu. O pagamento desses processos a gente já não fazia mais através de cheques. Eu pulei a parte de Oswaldo, mas eu volto já. Não fazia mais através de cheques. Já fazia o depósito direto na conta deles, que já sabia que eram duas partes. Tanto a parte era de Faruque, que era o dono da empresa Enasa, como a parte de Fernando. Pronto. Só que desses 95 milhões, foi o único processo que foi assinado na mesa da presidência, depois de uma conversa entre ele e Micarla. Fizemos mais de 300 audiências com o município, nunca nenhum presidente assinou, nunca nenhum prefeito, ela em específico foi. Nesse ela foi, e foram outros desembargadores para essa reunião, porque tinha que fazer um acordo de repasse, de como seria o repasse. Não sei, não participei, não sei o que foi acordado. Eu só sei que todo dia 10 eu recebia na conta 8604 os 323 mil e fazia essa divisão.